Boa tarde, então, a todos e a todas, como se diz agora. Eu queria colocar o que aqui tinha a trazer em 4 partes. Uma primeira parte que tem a ver com aquilo que eu chamaria da política, que é uma parte que por vezes nós achamos um bocado chata, mas que neste aspecto em concreto é fundamental percebê-la, porque senão não se percebe o porquê das muitas confusões e das muitas injustiças que esta questão da mobilidade por doença encerra. Depois uma segunda parte sobre o chamado processo negocial que decorreu até a segunda-feira, até precisamente faz hoje 8 dias. Depois uma terceira parte sobre aquilo que em concreto está no documento que foi aprovado na semana passada em Conselho de Ministros e depois daquela que é a resposta que nós temos a propor relativamente a esta matéria. E começava então pela parte da política. Este assunto está profundamente ligado a uma coisa que está inscrita no programa do Governo e que tem a ver com a mudança das regras de seleção e recrutamento docente. Esta é a primeira parte de um processo que vai ser intentado ao longo desta legislatura e que terá, muito provavelmente, já no próximo ano, um conjunto de alterações ao próprio diploma de concursos. Portanto, esta parte da mobilidade por doença, a parte da chamada renovação dos contratos, são partes de um processo mais largo que tem a ver com a alteração das regras de seleção e recrutamento docente e que tem, na ótica do Governo, essencialmente 2 objetivos. Diminuir significativamente todas as formas de mobilidade que existem. Segundo aspecto, fixar os professores de acordo com os interesses do Ministério da Educação. Portanto, nós, como sabemos, temos um sistema que tem o grosso dos professores a norte e o grosso da falta de professores a sul. Portanto, este é o sistema que tem e então é a isto que o Governo pretende responder em tempos diferentes. E quando eu digo reduzir a mobilidade, é reduzir todas as formas de mobilidade. A mobilidade estatutária, que é aquela que permite que um conjunto de professores esteja, digamos, destacado, chamemos-lhe assim, nas CPCJs, nas federações, por exemplo, na disciplina com que eu lido, há muita gente que está nas várias federações dos vários desportos, destacada para essas funções, em empresas municipais, enfim, num conjunto de situações que, lá está, como tudo, é como ao cobertor, se taparmos a cabeça destapa aos pés, se isso for feito, há um conjunto de entidades como estas, se houver uma redução significativa, que naturalmente vai ficar descalça. É o objetivo também reduzir o número de professores na mobilidade por doença. Portanto, este ano há 8.818 professores em mobilidade por doença e o Ministério sabe até quantos há em cada concelho, quantos há em cada agrupamento e, portanto, nós não temos toda essa informação. Vamos tendo alguma, que vamos vendo no terreno, mas que não tem o rigor do Ministério da Educação e também aquela que eles nos dizem. Portanto, muitas destas regras que nós às vezes até nem percebemos, mas muito provavelmente têm a ver, por certo, por terem definido, bom, se nós aplicássemos isto no quadro que temos neste momento, quantos dos 8.818 deixariam de ter a mobilidade por doença. Portanto, é assim, dando um exemplo muito concreto, Bragança, salvo erro, tem 357 professores em mobilidade por doença, tem 3 agrupamentos, se admitirmos que cada agrupamento tem 100 professores do quadro, terão
30 professores para o ano, portanto é 357 menos 30 o número de professores que deixarão de ter naquela zona a mobilidade por doença. Isto é só um mero número indicativo, mas naturalmente a outra parte tem informação que nós não temos. Mas é também objetivo deste Ministério diminuir o número de professores na chamada mobilidade interna. Daí aquela história das 6 horas para não... Ou seja, se muitos dos professores, de acordo com estas regras, os professores que venham a ter mobilidade por doença terão também serviço letivo distribuído, que depois, por sua vez, já não será distribuído por outros. E, portanto, há aqui também esta perspectiva de diminuir a mobilidade interna. A mesma coisa relativamente à contratação inicial. Ora, se nós, o Governo, entenda-se, estamos a procurar renovar contratos, é para impedir depois e garantindo também por aqui a satisfação de um interesse de alguns diretores, nomeadamente aqueles que são mais mediáticos e que já mostraram por muitas vezes que querem ter o poder de poder colocar ou manter na escola quem eles entendam que devem querer manter. E é o objetivo do Governo para o ano, quando se então abordar o próprio diploma de concursos, alterar as regras. Claro, virão sempre com algumas medidas positivas, como seja, por exemplo, reduzir a dimensão dos quadros de zona pedagógica, mas o objetivo vai ser quem está em Lisboa, trabalha em Lisboa. Pronto. Portanto, e se nós não tivermos em consideração estes objetivos, não conseguimos perceber porque é que depois, daqui a bocado, ou já sabem, a maioria de nós já sabe muito do que aqui vamos tratar, porque é que as regras são estas e não são outras. O problema, porém, é que estas medidas são exatamente iguais, num certo sentido, das que têm sido aplicadas até aqui. Ou seja, são medidas que, mais uma vez, diminuem a atratividade da profissão e diminuem a própria atratividade do exercício portanto, porque nós dizemos assim, é preciso chamar outros para a profissão. Mas outros só serão chamados para a profissão se a profissão tiver interesse. E a profissão só terá interesse se os que estão na profissão tiverem um tratamento, atrativo, chamemos-lhe assim. Se melhorarem as questões das carreiras, se melhorarem as questões dos salários, enfim, se todo o exercício da profissão for mais atrativo. Porque esta ideia que o Governo tem de puxar os professores do Norte para Sul vai ter um conjunto de implicações que todos percebemos. O número, provavelmente, de baixas vai crescer. As pessoas, naturalmente, que, tendo em conta a sua situação, vão procurar, porque ninguém, enfim, é preciso perceber um bocado, e todos nós percebemos, muitos dos que estão lá fora não, mas é preciso perceber um bocado disto para saber que a ideia normal dos professores é efetivar um pouco longe e depois vão-se aproximando, independentemente das regras. Era assim há 30 anos, era assim há 20, era assim há 10 e de algum modo ainda é assim hoje. E o Ministério o que pretende quem está longe vai para onde faz falta. Aliás, há duas frases do Ministro que são absolutamente claras. Uma, simpática, porque o homem é simpático e sabe falar, é aquela de dizer é preciso acabar com aquela ideia dos professores com a casa às costas. Bonito, todos concordamos. A segunda é que é um bocado mais complicada, dizer-lhe que nós não trabalhamos onde moramos onde trabalhamos. Ora, aqui é que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Mas, portanto, da primeira parte eram estes aspectos os que eu queria chamar a atenção e, claro, como sempre, serão tratados em momentos diferentes para procurarmos todos
ter a ideia que isto não nos afeta a nós, não nos afeta a mim não, que eu sou do quadro, não vou, porque agora aperta os da mobilidade por doença, a seguir vai apertar os contratados, depois para o ano vai apertar os quadros de zona e parece que isto, por ser em momentos diferentes, não nos afeta a todos, mas afeta-nos a todos neste simples aspecto. Só é possível resolver o problema da falta de professores por via da atratividade da profissão. E o que se está a fazer é o contrário. Pronto. Passando agora para a fase, então, eu posso para a segunda parte, do chamado processo negocial. Nós tivemos uma primeira reunião no dia 16 de maio, em que foi apresentado um documento. Esses documentos estão todos disponíveis, tanto na página do sindicato, do SPN, como na página da FENPROF, documento esse que nós recebemos, portanto, na altura, foi lá distribuído e que depois mereceu, da nossa parte, um conjunto de considerações, designadamente no caso da mobilidade por doença, foram estabelecidos, digamos assim, 12 princípios. E eu destacava 2 ou 3 questões desses princípios. Para nós, a mobilidade por doença não deve ser um concurso, ponto número 1. Se o Governo diz que tem dúvidas, até porque sabe que há muita gente que em determinados sítios recorre a isso, que fiscalize. Portanto, não é por via de alterar as regras administrativas e fazer pagar o justo pelo pecador que se resolve uma situação destas. Portanto, se há dúvidas, que as investigue e se há, digamos assim, quem abusa delas, que seja castigado. É o que nós dizemos e é aquilo que nós dissemos desde o princípio. Se de facto queriam mudar isto, negociava-se este ano e aplicava-se as regras só para o próximo ano e não assim de um momento para o outro. Estamos a entrar no mês de junho, enquanto isto agora é afinado, é publicado, não é publicado, tem que sair um despacho ainda, porque muitas das questões, se calhar muitas das dúvidas que têm aqui ainda não dão para ser entendidas só com o documento que foi aprovado em Conselho de Ministros. Terá que haver depois um despacho, eventualmente, a regulamentar algumas destas questões para se perceber melhor, e isto vai ser tudo em cima do joelho e aqui neste período sempre difícil que é a conclusão de um ano e a preparação do ano seguinte. E, por exemplo, relativamente à questão dos contratados, também dissemos desde logo do início que o Ministério da Educação estava preocupado com os contratados e deve estar, porque este ano houve 25 mil professores contratados pelo sistema. Portanto, muita gente, cerca de 20% do sistema, e, portanto, se está preocupado com eles. A forma de os resolver esta questão é abrir um concurso com lugares de quadro para que as pessoas possam efetivar em lugar de quadro e preferencialmente até de agrupamento em número significativo. Bom, dissemos isto e o Ministério apresenta uma nova proposta, dois dias depois, com umas pequenas alterações, aquela história dos 50 passa para os 25 km, daqui a bocado já vamos falar nisso, e tal, e mais umas alterações. A primeira a graduação era feita pela graduação profissional e depois passou a graduação, digamos assim, a ser feita pelo certificado multiusos, o grau de incapacidade, a idade, e por aí fora. E mais umas alterações que foram aí introduzidas. Portanto, nós apresentámos um novo documento, um pedido de negociação suplementar, em que fazemos mais um conjunto de propostas de alteração ao documento e, na segunda-feira passada, há a última reunião e, para nosso espanto, chegamos lá e o Ministério apresenta-nos um documento que diz assim: é a nossa versão final. E nós dizemos, bom, mas fomos nós que pedimos esta reunião. Temos aqui uma proposta com um conjunto de propostas de alteração gerais e específicas.
e vocês estão-nos a dizer que o documento já está fechado. E tal, ficaram um bocado atrapalhados, até porque o secretário de Estado já foi dirigente sindical, mas, enfim, até ao momento parece que não tem valido de muito, mas, enfim, veremos no futuro. E o secretário de Estado disse muito bem, nós até ao final do dia enviaremos já a nossa versão final em forma de articulado, como essa que agora aí está. Bom, isto foi na segunda, passou a terça, à quarta, e só quando houve o Conselho de Ministros é que voltámos, então, mas estamos a ver nas notícias que já foi aprovado, ainda não nos enviaram nada, e só sexta-feira é que então recebemos o documento que foi aprovado então no Conselho de Ministros. Portanto, não houve sequer, costuma haver sempre até uma ata negocial, em que quando não se chega ao acordo, e não é possível nós chegarmos a acordo, e já todos percebemos porquê nesta matéria, porque isto vai reduzir significativamente o número de professores em situação de mobilidade por doença e vai levar a que muitos que necessitam deixem de ter direito a esta forma de garantia de proteção na doença que o Ministério diz que é seu objetivo. Mas, portanto, isto não podia ser, não é aceitável para nós. De qualquer das formas, normalmente em processos desta natureza é feita depois uma ata que diz concordamos com isto, discordamos com aquilo, mas nada disso foi feito. Bom, sobre a proposta em concreto em cima da mesa. Sem falar em tudo, mas falando em alguns aspectos. Portanto, primeira situação são os requisitos que são exigidos, que estão no artigo 4º. Julgo que aqui, portanto, é mais ou menos, não é por esta parte em que há problema de maior, estão aí especificados, e, portanto, este não me parece que seja o problema. Os problemas começam a chegar no seguinte, e tem a ver com as condições de mobilidade, a tal questão dos 50 km e dos 20 km. E para que se perceba isto, dando um exemplo muito simples. Eu sou residente no Concelho da Feira, sou tratado no Hospital da Feira e, portanto, preciso de pedir destacamento por condições específicas. Posso pedir, sendo quadro de escola ou quadro de zona, para uma circunferência, chamemos-lhe assim, que fique com um raio de 50 km. Portanto, a 50 km aqui da Feira faço. E para todos os agrupamentos, esses aí eu posso, ou melhor, tenho, que é nesse espaço que eu posso ficar. E depois entra um segundo requisito, vamos pôr esta área a verde, vamos pôr a outra a vermelho, porque a outra é ao contrário, o princípio é, não podemos. Portanto, e que tem a ver com os professores do quadro de escola. Os professores do quadro de escola que estejam, por exemplo, vamos pegar numa das escolas de São João da Madeira, fazem um círculo a vermelho de 20 km à volta de São João da Madeira. E, portanto, para esse espaço que for apanhado a vermelho, não podem concorrer. Ou seja, há uma parte do círculo verde que é comida pelo vermelho e nessa parte, nesses agrupamentos, não podemos concorrer quem esteja nessas situações. Se, por exemplo, a minha escola de provimento, eu fosse do quadro da escola de Anadia, não é? Fazia um círculo vermelho em Anadia e aí não havia choque nenhum com o tal círculo verde. Para que é isto? Na ótica do Governo, o vermelho serve para garantir que não haja aquelas situações de alguém que tem, portanto, que está numa escola, por exemplo, e que estava na escola nesta, e que pedia destacamento para a escola secundária da Feira.
Dizem eles que é para isto. Isto depois tem o outro lado do problema. É que há um conjunto de professores que não se podem de facto deslocar e que acabam por estar impedidos de concorrer. Portanto, haverá um conjunto de professores nestas circunstâncias que não vão poder concorrer. Porque não se podem deslocar e, portanto, depois nesta questão ficam limitados. E depois, mais à frente, entra um segundo problema, que é a questão das limitações, das vagas. Porque isto, apesar de nós acharmos que não deve ser, na prática é um concurso. É isso que o Ministério transformou isto, foi num concurso. E aqui, nesta questão, vem a tal regra dos 10%. Vem a tal regra dos 10% da dotação global do agrupamento de escolas, mas que diz aqui quando, portanto, não dessa aplicação dos 10% não se cumprir, imaginem que eram 10, há só 3 vagas para esta possibilidade, é o diretor que, ouvido o Conselho Pedagógico, diz que os que vai acolher, os outros 7, vamos admitir, que são os outros 7, de que grupo de recrutamento são. Que era este aspecto era até algo que nos tinha sido dito na altura, que era 10, admitindo o universo de 100, era 10 por agrupamento, mas pelos vistos não é bem assim. Agora, o que é facto é que uma escola que tenha 100 professores no quadro terá no máximo 10 na mobilidade por doença, se tiver 150 terá 15, se tiver 200 do quadro, que é um cenário já, enfim, terá 20. Ora, da conjugação de tudo isto, vai resultar que muitos colegas não vão obter vaga para a sua colocação. Depois, os critérios de colocação, a tal graduação, digamos assim, que os candidatos vão ter que fazer, portanto, tem a ver com a tal questão do atestado de incapacidade multiuso, a idade depois como segundo critério e depois as preferências. Depois, e no geral, enfim, era isto que eu aqui se calhar queria sublinhar deste aspecto. Portanto, numa zona em que haja muitos professores em situação de mobilidade por doença, não vai haver condições para manter os números, se quisermos pegar assim, que havia o ano passado. E isto para nós é grave, não tanto pela questão dos números, mas pela questão que vai depois traduzir-se no final de tudo isto, que é um conjunto de professores que de facto necessitam de ter a mobilidade por doença e que deixam de ter por causa destas regras administrativas que foram criadas. Portanto, e relativamente a isto, o que é que nós então nos propomos fazer? Para a semana, no dia 14, vamos fazer um plenário online, às 16h30, que terá a participação do Mário Nogueira e do Vítor Godinho, que é o responsável da FENPROF por estas questões, digamos, do jurídico, chamemos-lhe assim, e que também será um momento não só para se discutir isto, mas também para percebermos o que é que podemos fazer para, como vos disse e volto ao início, este problema não se está-se a verificar agora na mobilidade por doença, mas é uma questão que vai continuar. E, portanto, é um assunto que nos vai acompanhar, agora é com a mobilidade por doença, e nós só conseguiremos minimizá-lo ou até acabar com ele, num quadro ainda mais favorável, se nos mexermos e se, digamos assim, lutarmos contra isso, porque senão
O propósito do Governo é, repito, alterar as regras de seleção e recrutamento. Depois, é a nossa ideia, no caso dos professores de mobilidade por doença, quando ocorrer a situação em que seja, portanto, para fazer o concurso, e aqueles, os tais dos 20 km, que sejam impedidos, estamos a pensar, não a nível nacional, porque estamos a falar naturalmente de colegas que é muito complicado deslocarem-se, mas junto das DGESTs entregar lá uma exposição, um protesto relativamente a esta situação, no sentido de demonstrar precisamente que estas regras impedem-no, a ele, a ela, de recorrer a esta forma de proteção na doença e que isso é absolutamente inaceitável. Depois, temos também ideia de, quando saírem os resultados de tudo isto, fazer, até porque o Secretário de Estado disse que casuisticamente, palavra bonita, todos os casos que fossem conhecidos depois, porque ele tem consciência, dizia ele, que o sistema não era perfeito, todos os casos que surgissem depois seriam analisados. Portanto, nós desde já convidamos todos os professores que fiquem de fora desta situação que enviem para lá a sua situação a dizer: eu sou um caso que necessito, devia ter tido, não tive por isto e, portanto, façam lá o favor de apreciar esta situação. Depois, relativamente aos docentes contratados, vão ser realizados na semana de 20 a 24, depois diremos qual será a data, eventualmente a 22, talvez seja o dia que se aponta mais, plenários distritais destinados à situação dos contratados. Porque, reparem, no caso dos contratados juntam-se aqui um conjunto de problemas. As regras foram mudadas a meio do jogo. Depois, não se percebe muito bem como é que a dita renovação vai acabar por cair nas mãos, no arbítrio do diretor, e naturalmente são lugares que depois falham em concursos, e nós sabemos, todos os professores sabem que, apesar de tudo, a melhor forma mais justa de colocação dos professores seria um concurso sem prioridades, unicamente ordenado pela lista de graduação. Ora, é isto precisamente que o Governo não quer fazer e é isto que pretendem alterar. Se esse plenário de professores apontar nesse sentido, no dia 13 de julho teremos depois um plenário em Lisboa de professores e educadores em que estas questões da mobilidade serão questões a colocar em cima da mesa. Pronto, para já, e sem prejuízo de outras que até lá ocorrerão, no dia 2 de julho, por exemplo, estaremos no IP3, numa iniciativa, porque passam 4 anos em que o Primeiro-Ministro disse que ou resolvia o problema do IP3 e os que lá passam deixavam de ter aqueles buracos e rebentar pneus, jantes e por aí fora, ou fazia isso ou resolvia o problema daquelas pessoas da zona de Coimbra, e depois não recuperou o tempo dos professores e, pelos vistos, os buracos continuam a existir no IP3 e não foram resolvidos. Portanto, era falsa aquela ideia e com isto terminava. Independentemente de sermos professores que vamos à mobilidade por doença, que vamos à contratação inicial, que vamos à mobilidade interna, que não vamos a concurso, somos todos professores. E as regras da atratividade da profissão e da melhoria das condições do seu exercício são alteradas,
e nós resolvemos o problema da falta de professores, ou então não vamos resolver o problema da falta de professores, apesar de toda a narrativa que por aí vai andar e todas as preocupações que por aí andam, e vamos complicar e muito a nossa vida, a qualidade da educação e até o futuro do país. Portanto, isto é uma luta que diz respeito a todos, é uma luta que não se esgota aqui na questão da mobilidade por doença, porque, como disse, o objetivo do Governo é alterar as regras de seleção e recrutamento dos professores, e isso, de uma forma ou de outra, afeta-nos a todos, porque mesmo os que estão no quadro, achando que têm lugar garantido, de um momento para o outro podem ir para concurso e levam com as regras que estiverem em cima da mesa. Portanto, e para entrarmos no debate, como introdução, acho que foi suficiente.